3 mulheres e um homem na cadeia. Operação prende envolvidos em golpe que provocou prejuízo de mais de R$80 mil para proprietário de veículo. Operação Revisão de Ofício. Ação do GAECO desarticula esquema de fraude no Diretran de Lages, na Serra Catarinense. A participação delas na gestão financeira das famílias. Pesquisa revela que cada vez mais mulheres assumem o protagonismo nas finanças. Santa Catarina contra a dengue. Com casos e mortes em alta, estado segue com vacinação contra a doença abaixo da meta. A desigualdade social nas capitais brasileiras. Estudo aponta que Florianópolis é a segunda capital menos desigual do país, atrás apenas de Curitiba. Olá, uma boa noite para você. A terça-feira foi marcada por uma série de operações policiais em Santa Catarina. A gente abre essa edição do Band Cidade com a Operação Tinder, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular um grupo criminoso responsável pelo roubo de veículos e também por tentar extorquir as vítimas para a devolução desses mesmos carros. As informações com a repórter Thaisa Kizel. A operação foi deflagrada após um homem ter o veículo roubado depois de uma simulação de um encontro pelo aplicativo Tinder. Esse crime foi em Palhoça. O falso encontro ocorreu em um local ermo, nas proximidades das obras do contorno viário. Lá, o homem foi rendido por outros indivíduos armados. Ele foi obrigado a fazer transferências bancárias e teve o veículo levado. Depois, os criminosos ainda entraram em contato com a vítima, exigindo mais dinheiro para devolver o veículo. De acordo com o delegado Diego Azevedo, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC, o grupo teria feito outras vítimas. Eles são suspeitos de pelo menos mais 2 casos, né? Um na Palhoça e um na região de São José. Mas esses casos ainda estão em apuração, né? Não podemos ainda indicar, né, que a autoria seriam eles. Mas é o mesmo modus operandi. Então a probabilidade, né, de ser esse mesmo grupo é bem grande. Hoje foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária nas cidades de Florianópolis e Palhoça e Cachoeira do Sul, além do Rio Grande do Sul. 3 mulheres e um homem foram presos. Foram cumpridos ainda 10 mandados de busca e apreensão. Um farto material foi apreendido e vai ser submetido à perícia. A investigação segue para tentar identificar os demais integrantes da quadrilha. Thaisa Kizel, para o Band Cidade. Outra operação deflagrada hoje, aí foi do GAECO, foi a revisão de ofício. A ação desarticulou um esquema de fraudes no órgão municipal de trânsito de Lages, o Diretran. Os agentes do GAECO cumpriram nesta terça-feira 3 mandados de busca e apreensão contra servidores públicos suspeitos de participar das fraudes investigadas, que consistiam em alterações irregulares nos registros de informações no órgão de trânsito. De acordo com as investigações conduzidas pela 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Lages, os servidores públicos envolvidos inseriam dados falsos no sistema de informações para beneficiar terceiros, com a anulação de autuações de trânsito por meio de revisão de ofício ilícita. A fraude viola os princípios da administração pública e do processo administrativo de trânsito, o que causa prejuízo aos cofres públicos. Em nota, a Prefeitura Municipal de Lages informou que, tão logo tomou ciência da operação, determinou a exoneração dos servidores envolvidos e a abertura de procedimento interno na auditoria do município para colaborar com os esclarecimentos sobre os fatos registrados. Bom, e essa ação do GAECO é tema do comentário de Paulo Chagas aqui no Band Cidade. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, a Prefeitura Municipal de Lages ainda nem se recuperou da vergonha que vem passando ainda em razão da Operação Mensageiro e que levou à prisão o prefeito municipal, mais 3 secretários e um diretor. Agora, na manhã desta terça-feira, o que se sabe é que o GAECO, mais uma vez, foi às repartições da Prefeitura, desta vez na Diretran, Diretoria de Trânsito, para investigar, recolher documentação para saber o que está acontecendo dentro desta diretoria. São irregularidades com relação às multas, falsificações de documentos, enfim, beneficiando terceiros. Seja como for, a Prefeitura passa mais um vexame
diante desta nova situação e tomara que as autoridades possam realmente encontrar os culpados e assim fazer justiça também nesse departamento. As coisas não andam bem para a Prefeitura de Lages e vale lembrar que dentro de mais alguns dias o prefeito e mais os 3 secretários deverão ser julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Assim, saberemos qual vai ser o veredito diante da Operação Mensageiro. A Prefeitura, em relação a essa problemática vivida na manhã desta terça-feira, lá no Diretran, emitiu uma nota dizendo que exonerou os funcionários, só não divulgou os nomes. Não sabemos qual o escalão deles, se havia gente da diretoria ou se eram funcionários comuns que participaram destas irregularidades. A verdade é que o município de Lages está passando realmente uma situação bastante complexa e a comunidade simplesmente não aguenta mais tantos problemas e tantos vexames oriundos desta administração. Rodrigo. Obrigado, Paulo. Teve ainda a operação da Polícia Federal contra o comércio de cigarros estrangeiros. A Operação Cigarro de Palha cumpriu 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Joaçaba, Ouro, Capinzal e Zortea, em Santa Catarina, e em Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul. As investigações começaram em setembro de 2021 a partir do desvio de 308 mil maços de cigarros do depósito da Receita Federal em Joaçaba. Os criminosos haviam colocado serragem nas caixas em substituição aos cigarros contrabandeados apreendidos. A Polícia Federal apreendeu R$50 mil em dinheiro, 193 pacotes de cigarros contrabandeados, celulares, documentos e mídias de armazenamento. Os envolvidos vão responder por associação criminosa, peculato, contrabando e lavagem de dinheiro. A queda de uma ponte nos Estados Unidos é um dos principais assuntos de hoje do Jornal da Band. Confira este e outros destaques com a Joana Treptow. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal da Band, todas as informações sobre um navio fora do controle que derrubou uma ponte com carros nos Estados Unidos. 6 pessoas ainda estão desaparecidas. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar ao Supremo Tribunal Federal a hospedagem na Embaixada da Hungria depois de ter tido o passaporte apreendido. E o Itamaraty fala em preocupação com a Venezuela e diz que a Venezuela descumpriu um acordo ao barrar a oposição de candidatura ao governo. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. A seguir, vacinação contra a dengue segue abaixo do esperado em Santa Catarina. E ainda hoje, pesquisa aponta mulheres têm cada vez mais participação ativa nas finanças das famílias. Os detalhes a gente mostra para você depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade e com entrevista ao vivo. A Ordem dos Advogados do Brasil garantiu a retirada do projeto de lei que ameaçava o uso do EPROC nos tribunais aqui em Santa Catarina. Vamos conversar ao vivo, já que está em Brasília, na sede nacional da OAB, o vice-presidente nacional da Ordem, o advogado catarinense Rafael Horn. Doutor Horn, muito boa noite, obrigado pela participação, tudo bem? Muito boa noite, uma alegria enorme estar na TV BV para tratar desta importante conquista para a advocacia, não apenas brasileira, mas principalmente de Santa Catarina. Doutor, vamos explicar para quem está em casa o que é o EPROC, para quem não é da advocacia. O EPROC é o sistema do processo judicial eletrônico, que é através dele que o advogado ele peticiona, ele faz toda a movimentação processual em prol do seu constituinte dentro do Poder Judiciário, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual. E, neste caso, nós tivemos essa conquista do EPROC em 2019, quando a OAB foi ao CNJ e garantiu o término da implantação do EPROC no Poder Judiciário catarinense, e com isso, a advocacia catarinense tem hoje à disposição o melhor sistema de peticionamento e protocolo e processo eletrônico do país, graças a essa movimentação feita em 2019. E fomos, neste ano, surpreendidos com um novo projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional, que buscava retirar o EPROC e colocar o PJE, que é um sistema de processo eletrônico muito inferior e que iria causar muito prejuízo ao jurisdicionado e à cidadania. Ou seja, com essa retirada do projeto, como é que foi feito esse trabalho de diálogo com o relator da proposta, com o autor do projeto, para então essa retirada do projeto, como é que foi essa conversa com o relator? Hoje o deputado
Alberto Neto, esteve no Conselho Federal, a convite da Ordem, estivemos eu, nosso presidente nacional, Beto Simonetti, nossa presidente estadual, Cláudia Prudêncio, demonstrando ao deputado o prejuízo que iria causar a implantação do PGE em todo o país. E a ideia era demonstrar a ele, através de uma nota técnica que foi elaborada pela OAB Nacional, o prejuízo que este projeto de lei, caso aprovado fosse, sem o devido debate, iria causar a todo o jurisdicionado, a cidadania brasileira. O deputado entendeu, compreendeu, fizemos toda essa demonstração, ele retirou o projeto de lei e vai agora iniciar um debate, ele próprio com toda a advocacia brasileira, através da Ordem, para compreender as dificuldades e de que forma nós podemos unificar e ter um único sistema de processo eletrônico em todo o país. E esse sistema único que seja aquele melhor, aquele que atende melhor a advocacia, o servidor do judiciário, a magistratura, o Ministério Público, para que, enfim, tenhamos um sistema de processo eletrônico que viabilize o melhor acesso à justiça, que é o que determina a Constituição Federal. Vice-presidente nacional da OAB, advogado Rafael Horn, muito obrigado pela participação no Band Cidade, pelos esclarecimentos. Vamos continuar sim acompanhando este assunto que diz respeito à sociedade como um todo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, sempre à disposição. Muito obrigado. Vamos em frente com o Band Cidade para falar da dengue. Santa Catarina contra a doença. O relatório mais recente aponta pelo menos 38 mortes confirmadas em Santa Catarina. 14 ainda estão sendo investigadas. O estado tem 82 mil casos prováveis e quase 26 mil casos confirmados. Diante disso tudo, e a vacinação? Essa, infelizmente, ainda segue abaixo do esperado. Um mês após o início da imunização contra a dengue, a taxa de adesão ainda é considerada baixa. Menos de 30% do público-alvo se vacinou. Para reverter estes números, a Secretaria Estadual de Saúde ampliou a faixa etária de pessoas que devem ser vacinadas. Ainda tem, a procura ainda está pequena, a população que foi elencada para esse primeiro momento de vacinação, que são os adolescentes, crianças e adolescentes. De 10 a 11 anos, o Ministério da Saúde hoje já ampliou um pouco mais, até 14 anos, então hoje é de 10 a 14 esse público para vacinação e mesmo assim a procura está muito baixa. A situação é preocupante em todo o estado. Neste ano foi registrado um aumento de 390% no número de casos de dengue em Santa Catarina, na comparação com o mesmo período do ano passado. Até o momento, foram registrados cerca de 77 mil casos da doença. Por isso, todo mundo precisa fazer a sua parte. Por isso, é importante não dar trégua ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, eliminando todos os focos possíveis. A única forma de controlar e combater a dengue é controlando e combatendo o mosquito. Evitar ter locais que acumulam água, evitar assim, os entulhos, então a gente precisa estar sempre atento. Assim também como os sinais e sintomas da doença. E logo que tiver algum sinal e sintoma, procurar um serviço de saúde, que a unidade de saúde está preparada para atender e fazer as orientações adequadas. Ainda sobre a dengue, em Joinville, a Prefeitura tem feito monitoramento diário de pacientes diagnosticados com a doença. Confira agora com o repórter William Tenório. Em atividade desde março de 2023, o Monitor a Dengue acompanhou 5.881 casos no ano passado. Somente este ano, o serviço já registra o monitoramento de 5.644 pacientes. A iniciativa acompanha diariamente pessoas diagnosticadas e classificadas com risco de evoluir para casos graves. A média de idade dos pacientes atendidos é de 52 anos. O monitoramento é feito por ligação telefônica diária até o 7º dia de sintomas. Em caso de alteração em exames de sangue ou algum outro sinal de alerta, o médico do serviço entra em contato com o paciente e realiza uma teleconsulta. De acordo com a classificação elaborada pelo Ministério da Saúde, pessoas que possuem doenças associadas, grávidas, menores de 14 anos, entre outras situações, são vulneráveis a complicações severas da dengue. Por causa disso, apresentam um risco de morte mais elevado. A equipe do Monitor a Dengue é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, além de uma equipe administrativa e estagiários. Caso necessário, o paciente é encaminhado para as unidades básicas de saúde da família ou para as unidades de pronto atendimento,
onde são reavaliados pelo médico, recebem hidratação endovenosa e passam por novos exames. Situações mais graves são encaminhadas para internação hospitalar. Hoje, desde janeiro ao dia de hoje, são mais de 6 mil pacientes monitorados. São pacientes que têm risco de agravamento. Então, esses pacientes eram para estar batendo na porta das unidades e a gente consegue fazer esse monitoramento, prestar essa assistência aqui da Saúde Digital. Da Saúde para a Economia, uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, indicou estabilidade nos preços médios da gasolina comum em Santa Catarina. De acordo com a pesquisa da ANP, feita entre os dias 17 e 23 de março, o preço médio da gasolina comum em Santa Catarina é de R$ 5,87. O valor é o mesmo há 3 semanas. A gasolina está há 6 semanas sem aumento. A alta mais recente foi no início de fevereiro, quando a mudança do ICMS sobre a gasolina elevou os preços em 4,5% no estado. No levantamento por cidades, o município com o preço médio mais caro foi Brusque, no Vale do Itajaí, R$ 6,06. O preço médio mais barato foi em Tubarão, R$ 5,61. Na capital, o valor médio do litro da gasolina comum ficou em R$ 5,90. A massa de ar seco, também chamada de sistema de alta pressão, segue a ditar o ritmo do tempo em Santa Catarina. A quarta-feira vai ser mais um dia de sol e poucas nuvens em Santa Catarina. À tarde, entre o oeste e o Planalto Sul catarinense, tem aumento de nuvens e uma chuva isolada, especialmente mesmo para o meio oeste e para o Planalto Sul. Essa condição vai ser provocada pela convecção isolada mais à tarde. As temperaturas vão estar amenas no começo do dia e à tarde faz calor em todo o estado. Confere aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre a mínima de 17 e a máxima de 26. Em Blumenau, mínima de 19, máxima de 27 graus. Viramos a página. Na página 2, temos que a temperatura em Criciúma vai ficar entre 15 e 28 graus. Na Serra, Lages vai ter mínima de 13 e máxima de 25. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A seguir no Band Cidade, o assunto é a desigualdade nas capitais brasileiras. Um estudo apontou que as capitais mais desiguais do país estão no Nordeste e no Norte. E eu já adianto, Florianópolis está muito bem avaliada. Detalhes após o intervalo. Até já. Band Cidade. Oferecimento. De volta com o Band Cidade, o Instituto Cidades Sustentáveis divulgou hoje o mapa de desigualdade das capitais brasileiras. Essa publicação analisa pelo menos 40 indicadores sociais com dados como renda, saúde, saneamento e segurança pública. Florianópolis está entre as mais bem avaliadas do país. Dados aqui no telão do Band Cidade. O Instituto analisa 40 indicadores, como eu acabei de falar, e atribui pontuações para cada um deles. O somatório geral apontou que Curitiba, no Paraná, é a capital menos desigual do país, com 677 pontos. Florianópolis ficou na segunda colocação, com 672 pontos, é a segunda capital menos desigual do país. Na sequência, Belo Horizonte, Palmas e São Paulo. Desses 40 quesitos analisados na formulação dessa classificação de desigualdade, eu separei alguns aqui nos quais a capital catarinense é a líder nacional. Vamos conferir? Pode virar aqui o telão para a gente. Linha de pobreza, pessoas abaixo da linha de pobreza. A capital catarinense ficou na primeira colocação nesse item, com apenas 1% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, nessa condição. Outro item importante, mortalidade infantil. Aqui na capital, ela foi a menor entre as capitais brasileiras, 6,1 a cada 1.000 nascidos vivos. E também tem um outro dado importante, que são as pessoas sem instrução ou que não completaram um ensino fundamental. Esse percentual também é o menor do país, 13,7%. Para fechar, as capitais mais desiguais do país, pela ordem, são Porto Velho, Belém e Recife. E os indicadores do estudo são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente fala agora de orçamento doméstico. Uma pesquisa feita pela Serasa apontou que cada vez mais tem aumentado a participação feminina nas gestões das finanças familiares. Confira. Em cima da mesa, cadernos, papéis, anotações. Tudo que a Jussandra usa para organizar as contas e ajustar o orçamento para pagar as dívidas mensais. Há quase 10 anos, ela assumiu a gestão dos gastos da família e, além de administrar as finanças, também é provedora do lar.
Faz mais ou menos 4 anos que eu estou separada, então a gente teve que se reorganizar, né? Então, a partir daí eu tive que colocar a mão na massa aqui das finanças, ver o que a gente pode gastar, o que não pode. Fora do regime CLT em tempo integral, que hoje tem quase metade das mulheres no mercado de trabalho, a Jussandra apostou no microempreendedorismo para tentar faturar mais, fazer os próprios horários e cuidar do filho. Hoje, com 15 anos, o Henrique já é mais independente e se orgulha do papel fundamental da mãe. Ela está sempre trabalhando, sempre trazendo as coisas para casa. Ela está sempre na luta, né? E às vezes é difícil, porque ela está sempre aí nessa reunião, está sempre na rua trabalhando. Entre as várias funções exercidas, além do trabalho dentro e fora do lar, uma recente pesquisa sobre a relevância das mulheres nas finanças apontou que o público feminino lidera o pagamento das contas básicas. E mais, no Brasil, a cada 9 mulheres, 3 são as principais responsáveis pela renda da casa. Eu sou a provedora do lar, eu sou divorciada, tenho uma filha, né? E eu que sustento, faço a manutenção da casa, nós duas, dos estudos e da alimentação, lazer. No meu caso, é como eu lhe disse, não tem isso não. No meu caso, somos os dois, né? Que eu acho que ele até mais do que eu. Cada dia que passa parece que está aumentando a quantidade, né? A mulherada está tomando a frente, administrando, cuidando e provendo. Se há pendências, as mulheres também são maioria na busca por deixar as contas em dia. O estudo também revelou que elas responderam por mais da metade do total de quitações de dívidas no início deste ano, na plataforma Serasa Limpa Nome. As mulheres são consideradas mais disciplinadas e, consequentemente, menos inadimplentes. As mulheres, elas já representam 55%, né, do gênero ali que paga essas dívidas, ou seja, além delas assumirem esses compromissos financeiros, elas também estão preocupadas em honrar com esses compromissos, né, de quitar todas essas dívidas ali, aproveitando todas as condições especiais, enfim, que a gente está tendo aí. A evasão masculina dos lares tem colocado as mulheres frente a frente com essas responsabilidades. E para lidar melhor com o dinheiro, cada vez mais os especialistas fortalecem a importância da educação financeira. Nós não fomos educados financeiramente quando crianças. Os nossos pais não receberam educação financeira. Os nossos avós também não aprenderam a lidar com dinheiro. Então, hoje, nós somos uma geração de pessoas analfabetas financeiramente, salvo raras exceções, aquelas pessoas que se interessam, vão, estudam, elas aprendem por uma necessidade, ela acaba se envolvendo mais com o controle financeiro. Mas na prática, no dia a dia, somos uma geração de pessoas endividadas. E isso é um ciclo que se repete. Entra geração, sai geração, as pessoas, as famílias brasileiras se tornam cada vez mais endividadas. A Páscoa é neste domingo. Em Agrolândia, no Alto Vale, comerciantes fizeram uma verdadeira caça aos ovos de Páscoa com as crianças. Confira aí. Uma iniciativa do comércio local. 800 ovos foram escondidos nas lojas e o pessoal saiu para procurar. Olha só como foi o movimento. O interessante nessa brincadeira é que cada pai, cada criança recebe uma dica, uma pista de onde o ovo está escondido. Eu estou aqui com a Dulce. Dulce, qual é a pista que deram para vocês aí? A nossa pista foi que o coelho almoça no melhor restaurante de Agrolândia. E o café da tarde ele irá tomar na loja que fica ao lado com uma sobremesa que deixou ali um delicioso ovo de Páscoa. Então, com isso vocês já imaginam onde o ovo está? Onde está. Agora nós temos que ir lá levar a figurinha que ele deixou para ver se encaixa com a figurinha que está lá na loja e retirar o ovo para ela. Uma missão divertida que acaba entretendo a família, né? Bem isso mesmo, a gente pode fazer junto com as crianças, é bem legal. A Isabelle encontrou o ovo rapidinho. Eu estava muito ansiosa e foi bem rápido, eu achei bem rápido. Não estava tão difícil. A gente pode se divertir, brincar e ao mesmo tempo aprender. E você vai procurar o seu agora?
Sim, eu já tenho uma ideia de onde é. Estamos na 3ª edição esse ano, né? Que começou lá atrás com 80 ovos e hoje a gente chegou na casa dos 800 ovos. Então, realmente foi um evento que superou todas as nossas expectativas. A gente conseguiu envolver as crianças, que esse é o principal objetivo. Foi sensacional, não está tão quente, isso ajudou a trazer tantas pessoas aqui para a praça. E essa parceria com a CDL da Caça aos Ovos, que é um sucesso, né, tão cultural já na vida das nossas crianças, mas a gente também tentou trazer o verdadeiro sentido da Páscoa, né? É importante o coelhinho, é legal, mas as nossas crianças precisam conhecer de fato o que é a Páscoa. Uma boa noite para você e até amanhã. Atenção para o top de 5 segundos.